144 milhões de reais é o que o Flamengo está pretendendo gastar agora nessa janela de meio do ano. Isso aí é sincero na área, vamos trocar uma ideia sobre isso. Recapitulando, o Flamengo passa ontem do Vasco de 2-1. Tá tendo muita reclamação sobre VAR, né, impedimento do Bruno Henrique. Eu tô sendo bem sincero, quando eu vi o lance eu pensei que tinha sido impedimento. E quando eu olhei a linha do VAR, eu também pensei que tinha sido impedimento. Só que não tem como você ficar falando que foi roubado e tudo. A gente tem que colocar uma coisa na nossa cabeça. A arbitragem não ajuda o Flamengo, não ajuda o Vasco, não ajuda o Palmeiras. Cara, a arbitragem ajuda todo mundo e prejudica todo mundo. Então, por mais que, pensando que tenha sido impedido, não adianta muito o Vasco reclamar, porque o jogo todo, o Vasco não teve atitude. O jogo todo, o Vasco basicamente não jogou. O jogo todo, o Flamengo doutrinou o Vasco. Então, eu entenderia esse argumento, essa desculpa. Pô, o jogo foi roubado se o Vasco tivesse proposto o jogo, se o Vasco tivesse jogado, o que não foi o caso. O Vasco não jogou ontem. O Vasco, inclusive, foi bem melhor no jogo de ida. E ainda assim o Flamengo conseguiu se superar. Mas ontem o Vasco jogou muito mal, mano. Muito. O gol do Vasco é um detalhe, é um gol completamente assim. É um detalhe mesmo, é um lance que acontece com qualquer time. Que o Vasco jogou mal ontem, bem mal. Então não é desculpa, não é. Perdão, não é desculpa. Outro ponto. O Flamengo não fez só um gol, fez dois gols. E perdeu vários outros gols. E a gente ainda pode analisar o fato da falta que gerou o gol do Vasco ter sido um erro também. Não sei, afirmo que foi. Falta? Não afirmo, mas também não afirmo que não foi, tá ligado? Não dá pra saber. Achei um pouco na hora que não foi, mas se tu olhar melhor, parece que o tranco do Léo Pereira é quase lateralmente do corpo, quase indo pra costa, então. Tanto que o próprio Léo Pereira não reclama na hora, não reclama. Só que, claro, saiu o gol, os jogadores vão reclamar. Mas na hora do lance, o Léo Pereira não reclama da marcação. É importante a gente pontuar e ser justo, ser sincero e honesto aqui. Então, no mais, não adianta reclamar. O Flamengo não perde pro Vasco há mais de 20 jogos. Isso é mérito do Flamengo e demérito do Vasco. Acabou. Partindo para o próximo ponto. 144 milhões de reais, né? Que dá mais ou menos 23 a 30 milhões de euros. É o que o Flamengo quer gastar agora no meio do ano. Para se reforçar. E assim, a gente tem uns pontos positivos para falar. Desculpa. Mediante a tudo isso. É certo que o Wesley vai sair. Só não sei se é meio do ano ou final. Eu acredito que no meio do ano. Acho que a gente já tem um titular pro lugar, que é o Varela. O Varela vai conseguir cumprir a mesma função do Wesley? Vai conseguir ser o mesmo jogador que o Wesley? Não, são perfis diferentes. Mas se a gente analisar que o Felipe Luiz recuperou o Varela e o Varela tá jogando bem de lateral esquerdo, direito, então ele tende a deslanchar. Eu gosto sempre de lembrar, o Varela jogou duas Copas do Mundo, já guardou um cara chamado Vinícius Júnior no bolso. Vinícius Júnior, Vinícius. Então assim, se o Wesley sair, nós já temos um titular no meu ponto de vista, porque o Danilo de fato veio para ser zagueiro. Eu vejo assim. Eu não acho que o Danilo renda bem hoje como lateral. A gente já tem um titular que é o Varela e vai buscar um substituto. E eu nem sei se precisaria. Porque a gente tem o Salles do Sub-20 que tem um perfil muito parecido com o Wesley. Que é um jogador muito rápido, que vai e volta, que é muito ofensivo, mas que marca bem. Eu já falei, já tem um vídeo aqui no canal sobre isso, que o Flamengo não precisa de contratações. Todas as resoluções de problemas que o Flamengo tem hoje, que são poucos, tá na base. Tanto que eu não entendo esse apreço todo por contratar, por exemplo, por ter tentado contratar o Matheus Pereira. Cara, pra mim o Matheus Gonçalves, ele é tão promissor, tão bom quanto, ele é melhor no meu ponto de vista do que o Renier era. E eu não sei, acho que o Felipe Luiz tá aí o Felipe Luiz pra mim ele quase não erra na gestão dele, de grupo, de técnico, mas tem uma coisa que eu vejo que tá errada no Felipe Luiz. Ele dá poucas oportunidades pro Matheus Gonçalves no meu ponto de vista. Se existem outras motivações que não sabemos quais são acontecendo no treino, tudo bem, beleza. Mas olhando por aquilo que a gente tem acesso, Matheus Gonçalves sempre que entrou bem.
Então, eu acho que tem poucas oportunidades. Eu acho que ele poderia ser o banco direto ou do Plata ou do Arrasca. Principalmente do Arrasca, porque o Gonçalves consegue criar. E ele quer jogar. Tu vê, ontem teve uma hora que ele sai do outro lado do campo, tipo, bem do outro lado do campo, pra pegar uma bola aqui com o Wesley, eu acho que é o Wesley, e ele faz uma jogadinha de corpo e já tira o jogador do Vasco muito fácil. Ele é um cara que é natural pra ele driblar, ele é muito frio. Quando você vê um jogador frio jogando, você tem a certeza de que ele é bom. Então é um erro pra mim da gestão. Fora que, mano, laterais esquerdos a gente tem três. Ayrton, Alexandro e Vinha. Então, não precisamos de lateral esquerdo. De zagueiro nós temos Danilo, Léo Ortiz, Léo Pereira. Talvez a gente precise de um zagueiro novo se quiser investir, mas eu ainda acredito na base, porque nós temos Iago, nós temos Cleiton e nós temos o João. Ainda teve o Johnny, que foi ontem que o Felipe Luiz subiu ele, que ele é de sub-17, ele é muito talentoso. Então a maioria, mano, todo grande jogador um dia foi um jogador de base. Como é que a gente vai saber se a gente tem um grande jogador histórico se a gente não der oportunidade? O Gonçalves pra mim é esse cara. Ele é um cara que tem tudo pra ser astronômico, mas ele precisa de oportunidade. No mais, é isso. Eu queria fazer um vídeo, eu vou fazer um vídeo, inclusive, só sobre um jogador, que é o Pablo Lúcio. Mas enquanto eu não faço, eu tenho que pontuar o Pablo também. O Pablo tem características muito parecidas com a do Pulgar. É um cara alto, volante, primeiro volante, mas ele tem até mais saída de bola. Ele tem muita qualidade no passe. Eu não sei se ele marca tão bem quanto o Pulgar, mas eu acredito que sim. Eu ainda não vi essa parte mais marcadora do Pablo. Só que eu vejo no Pablo um perfil de jogador muito parecido com o Busquets. Tô sendo sincero. Tipo, bem. Uma parada bem Busquets mesmo, tá ligado? Então, é algo a se analisar. Pablo Lúcio. Eu quero fazer um vídeo só sobre o Pablo Lúcio, porque esse moleque é muito diferente. Ele tem tudo pra ser um dos melhores assim volantes brasileiros nos próximos anos, porque ele é muito frio, calculista, joga fácil, tem 17 anos, o Pablo Lúcio é muito bom. 144 milhões que o Flamengo quer gastar, não sei no que será. Se fosse para contratar, a necessidade de contratar seria um zagueiro ou dois e um lateral direito, né? Teria que ser. Por mais que ainda eu acho o Salles ótimo substituto pro Varela, eu acho. Mas se fosse para contratar um lateral direito, até o Salles realmente ficar sólido e um zagueiro bom, bom mesmo assim, para fazer uma segunda dupla de zaga com o Danilo, tá ligado? Eu ainda acho que o Flamengo poderia ter três duplas de zagas, cada experiente com um moleque de base. E aí você tem zaga para todos os campeonatos. Mas eu não sou o técnico, eu não sou o diretor. Isso aí fica com o Filipinho, que tá fazendo um ótimo trabalho. No mais, é isso. Super Mundial tá chegando, vai ser um campeonato absurdo. Vai ser outro nível e vamos ver como é que o Flamengo vai se comportar. Não esquece do like, do comentário, de se inscrever. Tamo junto, rapaziada. CF Sincero na área. Deus abençoe todo mundo.